E aí, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo, psicanalista, e hoje eu quero fazer uma breve reflexão aqui, alguns comentários, sobre uma coisa que eu tenho vivenciado tanto no meu trabalho clínico e também observado na cultura, né? Eu tenho a impressão de que a gente está muito acostumado, a gente, como quando eu falo a gente enquanto sociedade, nós estamos acostumados a sempre estar sujeito a um outro, né? Sujeito a um outro discurso, por vezes submisso, submetido a um outro discurso, né? Eu digo isso porque é muito comum e até esperado que a pessoa ali quando entra num processo de psicanálise ou num processo de psicoterapia, ela já vem com a intenção de escutar do profissional o que ela deve fazer, né, em busca ali de um direcionamento mais diretivo. E eu fico pensando que nós, de um modo geral, a gente está sempre fazendo aquilo que falam para a gente fazer, o que é certo, o que é correto, né? Isso desde criança. Começa aí agora pensando o que o Althusser chama de aparelhos ideológicos do Estado, né? A gente começa ali pela família, a gente depois vai para a escola, muitas vezes, especialmente os homens, vão para o exército, ali no serviço militar, né, nos 18 anos. Aí tem o trabalho, aí para muitas pessoas a igreja, o centro espírita, o templo budista, e aí vai. Né? A gente está sempre buscando se direcionar na vida a partir de um caminho que um outro propõe pra gente, né? Seja de forma imperativa ou por meio de identificação mesmo, né? A gente se identifica com uma religião, com um discurso, muitas vezes pela ciência também, né? A ciência também entra aí nesse lugar. E no meu trabalho clínico, no meu trabalho como psicanalista, como psicólogo, eu fico tentado também a ocupar esse lugar de poder, a dizer para o outro o que ele deve fazer, como deve fazer. Isso talvez seja do ser humano, né? Mas, para além de ser humano, eu também me proponho, enquanto profissional, ser um analista. Estou ali para analisar, para escutar. E não vai caber a mim e a nenhum outro profissional ocupar esse lugar de poder e dizer para o outro como ele deve agir, como ele deve ser. Então, um grande desafio do trabalho clínico, além de escutar o sujeito de forma, vamos dizer, o mais neutro, que entre aspas possível, não colocar ali o meu desejo, né, o desejo do analista, é escutar o desejo do sujeito que está ali, do paciente, do analisante. E o Freud ele diz uma coisa em algum momento, eu espero que seja o Freud para não estar dizendo bobagem aqui, mas acredito que sim. Ele diz que é necessário ensinar a pessoa a psicanalizar, a se escutar, a se tornar um analisante, né? A se tornar uma pessoa que está ali em processo de escuta de si, né? Então, é um desafio, né? Fazer com que as pessoas se tornem mais autônomas, né? Que elas pensem por si. E não espere que um outro vá lhe dizer o que fazer, né? É tentador. A gente muitas vezes fica num lugar de passividade, né? De submissão. Porque de algum modo é cômodo também, né? A gente não precisa se haver com as nossas contradições, né? Com as nossas impossibilidades, com o impossível, né? E eu fico pensando, né? Durante a vida, né? Você tem aqui o que o Althusser chama de aparelhos ideológicos do Estado, a família, a igreja, a escola. E fico pensando aqui, a gente já passa a vida, né? Tendo que responder a essas instituições. E muitas vezes essa tentativa de chegar a esse lugar de resposta efetiva para essas instituições tem ali um lugar muito notável no nosso sofrimento psíquico, né? Porque nunca vai ser suficiente atender a demanda do outro, né?
E isso não pode se repetir num processo de psicanálise. Essa ideia de eu vou responder o que o meu analista deseja, né? O desejo é seu. O que você vai fazer com ele, né? O desafio que é a gente se tornar mais autônomo. Isso tem um custo muito grande, né? Mas é um custo, assim, que não, pensando economicamente, numa economia de investimento de energia, de desejo, tem, tem um saldo positivo, né? A gente vai se tornar seres mais apropriados de nós mesmos, né? Então, é um grande desafio no trabalho, tanto pro lado do profissional quanto da pessoa que procura, chegar a esse lugar de poder pensar por si, né? De poder talvez ser mais independente, né? Talvez responder menos ao desejo do outro e tentar encontrar um lugar para o seu desejo, né? Então, é uma coisa que eu sou atravessado no meu trabalho, mas também na cultura, na vida, né? Eu não estou me abstendo e me tirando desse cenário também, né? A gente, é um trabalho contínuo e árduo, né? A gente buscar fazer valer a nossa subjetividade, a nossa autonomia, o nosso desejo.